A gente falou sobre esse caso já, uma confusão danada que está havendo. Está todo mundo não percebendo que estão falando a coisa correta e um criticando o outro, negando o outro. Não, olha só. De fato, as Forças Armadas vai fazer uma contagem paralela dos votos na eleição, de 300 e poucas urnas, por amostragem, para ter certeza que essas urnas estão chegando lá no TSE, né? Isso é uma apuração paralela? Não é apuração paralela, por quê? Porque quem apura é o TSE. O resultado oficial vai sair do TSE, não vai ser as Forças Armadas que vão proclamar quem é que ganhou a eleição. É isso que a esquerda estava reclamando, usar o termo apuração, porque daria a entender que quem está contando os votos no final para valer é a Força Armada e não o TSE. A apuração em si é feita pelo TSE. O que as Forças Armadas vão fazer é uma contagem paralela de 380 boletins de urna para confirmar, para garantir, para tranquilizar as pessoas de que o processo é seguro. Olha aqui, tá vendo? Isso já é feito, um monte de gente já faz isso hoje em dia. Eu fiz o vídeo de ontem, um monte de gente veio comentar falando: ah, eu fiz isso ano passado, eu fiz isso na eleição de 2018, eu fotografei o meu boletim de urna e conferi depois no TSE, e realmente deu tudo certo, mas eu acho que é fraude em outro lugar e coisa e tal. Então é um negócio simples, normal, que um monte de gente já faz, e as Forças Armadas vão fazer também para ter uma coisa organizada. Vão pegar 385 urnas, boletins de urna aleatórios no Brasil, e vão fazer essa apuração. Estatisticamente, isso dá uma certeza de 95% de que o resultado proclamado pelo TSE é o resultado correto. Aí muita gente fala assim: ah, por que não fazer de 100%, não checar todas as urnas? Gente, vocês já pararam para pensar a quantidade de esforço que seria necessário para isso? Olha a quantidade de urnas. O próprio TSE tem uma mega operação para fazer isso, e o TSE faz isso eletronicamente. Se você quiser fazer isso à parte, você tem que fazer com papel, né? Então é muito mais complicado fazer a conta na mão. Muito mais sujeito a erro, de alguém digitar um número errado e coisa do gênero. Então, essa saída das Forças Armadas de contar um determinado número é perfeitamente válida, funciona bem. Olha só o que eles falam aqui. Ó. Eles falam aqui que os militares não solicitaram qualquer permissão de acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral. É o que eu estou falando para vocês. O que está acontecendo, o que eles vão fazer é o que qualquer pessoa pode fazer. Não tem nenhum poder especial das Forças Armadas aí. Eles vão pegar no final do dia, vão pegar o boletim de urna e vão somar e vão ter o resultado lá no final. Vou comparar com o site do TSE, eu mostrei para vocês. O site é resultados.tse.jus.br. Você vai aqui em boletins de urna, escolhe a seção que você pegou o boletim de urna dela. Desculpa, escolhe a zona eleitoral, depois escolhe a seção eleitoral. Cada seção é uma urnazinha, tá? E daí você manda pesquisar e ele vai dar para você aqui todos os votos. Olha só, o Alex Braz teve um voto nessa urna específica. O Zico teve 2 votos. O Wagner Franco, 1. O Carlos Bolsonaro teve 9. E por aí vai. Um monte cada voto que teve, cada resultado de cada candidato tem aqui. Você vai ter o boletim de urna que você pegou em papel e vai comparar. Os números têm que bater certinho. E se o número aqui bater, você pode saber que a totalização foi correta. Por quê? Porque esses números todos aqui estão disponíveis também em grandes planilhas que você pode, não pessoa física, requisitar, mas os partidos podem requisitar. Isso tudo em formato eletrônico, as grandes redes de televisão têm isso também, e que você pode botar isso no Excel e fazer a soma você dos votos. Então, se o que está aqui, o que aparece nesse boletim de urna está correto, se todas as urnas estão corretas, você pode somar e você tem garantia do resultado. A totalização nunca foi o problema no caso do TSE. O pessoal fala de, ai, que sala fechada, não sei o que. Não, gente, a totalização é uma soma. Eles vão somando os números, é um computador que faz, não tem lugar específico, né? Aliás, hoje em dia eu acho que é lá na Oracle que faz, é uma máquina virtual, nem existe uma máquina física que faz isso. É uma soma, não tem segredo de totalização, é tudo aberto a totalização. Qualquer pessoa pode pegar e pode somar esses números todos e chegar à conclusão do resultado final da eleição, né? Bom, então, ou seja, o que as Forças Armadas vão fazer é pegar esses boletins de urnas e checar se no site do TSE está certinho. Beleza, resolveu. Sabe toda aquela desconfiança que o Bolsonaro falou, que durante a totalização foi estranho, porque os números vieram assim, aí fizeram assim, e mas eu estava com mais voto do que o Haddad, eu estava quase chegando em 48%, e aí faltava ainda o Sudeste para apurar, mas o Nordeste já tinha apurado, e não sei o que lá, então a expectativa é que eu fosse subir. Gente, tem lugares no Sudeste que o Bolsonaro não é bem votado, e tem lugares no
Nordeste que ele é bem votado. Essas coisas são varia muito de zona eleitoral para zona eleitoral. Esse tipo de coisa não quer dizer que tem algum erro. No final das contas, a totalização é o lugar que menos pode ter problema nisso daí, né? Então, mas para garantir, as Forças Armadas vão lá e vão fazer essa totalização. Vão pegar isso daí e vão fazer a contagem paralela desses votos. Então, o problema que o pessoal implicou foi com um termo, apuração paralela. Por quê? Porque apuração é o processo que o TSE faz para decretar o vencedor de uma eleição. E aí o pessoal da esquerda reclamou, aquilo que eu falei ontem. O pessoal da esquerda falou assim, não, peraí, as Forças Armadas estão intervindo no processo, eles que vão escolher o próximo eleito, não pode, não sei o que lá. Fizeram essa choradeira toda, daí que eles explicaram como é que vai ser o processo, está tudo certo. As Forças Armadas vão fazer isso, vão contar os boletins de urna, só 380 e poucos, e só isso que eles vão fazer, não vai ter nada além disso, não é nenhuma apuração paralela, é uma verificação, uma auditoria da totalização normal, tal como qualquer pessoa pode fazer. Você e seus amigos aí do WhatsApp, organizam um grupo, capaz de vocês conseguirem fazer 380 e poucas urnas também. Se vocês conseguirem 380 e poucas urnas no Brasil todo, vocês já conseguem ter garantia de 95% de que que não teve nenhum problema na totalização, né? Enfim, então, aqui, ó. Conforme a resolução do TSE, as Forças Armadas têm atuado como uma entidade fiscalizadora, legitimada a participar das etapas de processo de fiscalização do voto eletrônico, do sistema eletrônico de votação. Então, é esse o papel das Forças Armadas. Eles vão meramente checar se a apuração foi correta. A apuração em si, quem conta os votos, quem diz quem ganhou a eleição, vai continuar sendo o TSE. Entenderam o problema da nomenclatura, de dizer que não é apuração paralela? Porque apuração é específico do TSE, é um termo jurídico que diz que o TSE vai dizer quem é que ganha a eleição, né? As Forças Armadas não podem dizer isso. O que elas vão dizer, o que elas podem alegar, se, vamos supor, por hipótese, um desses boletins não bater, aí a coisa vai ficar estranha, aí é sinal que tem algum problema. Eu não acredito que aconteça isso, por quê? Porque, se você reparar, como eu falei, esse processo já vem sendo feito há muito tempo e nunca deu problema. Nunca acharam um caso desse, de um boletim que alguém tirou a foto dele, aí foi conferir no site do TSE e estava diferente no site do TSE. Então, entenderam esse caso? Pois bem, agora vamos fazer outra coisa aqui. O TSE aprovou um outro teste que os militares querem fazer também nas urnas, que é referente à digital do dedo. Eu já falei para vocês, a digital do dedo é muito mais importante do que vocês imaginam. É uma fraude muito mais comum, muito mais séria do que essa coisa de ficar com totalização. Gente, quem trabalha com segurança da informação sabe, nunca é no lugar que todo mundo olha que o cara vai atacar. O cara ataca onde o pessoal não está olhando. Não adianta você ficar, totalização, não sei o que lá. Não, não é aí que eles vão atacar. Onde é que eles podem atacar? Na questão da digital. Por quê? Porque, por que é importante você se autenticar com a digital na urna? Porque existe no Brasil um caso muito sério de pessoas que se cadastram com o nome de outras pessoas. Então, por exemplo, um candidato do interior vai numa fazenda de um lugarejo pobre e compra o título de eleitor da galera toda lá. Compra mesmo, dá dinheiro para os caras, o pessoal dá os documentos para ele. O pessoal é pobre, passando dificuldade, o cara dá um dinheiro lá, entrega tudo, um monte de papelzinho do governo, depois tira a segunda via, né? Eles devem pensar lá. Esse cara vai lá na zona eleitoral e cadastra a digital dele na zona eleitoral para ele poder votar no lugar daquela pessoa. Tem um monte de gente que faz isso. Fazia isso antes. Por que não faz agora com a digital? Porque com a digital, o TSE tem um programa que ele bate as digitais. Então, se tem mais de uma pessoa com a mesma digital, não rola, né, meu irmão? A digital ela é única. A digital, para quem não sabe, é esse bando de sulcozinhos e curvinhas que tem na ponta do seu dedo. Se você olhar aí na ponta do seu dedo, você vai ver um monte de curvas e coisa e tal, que isso é único de cada pessoa. Cada pessoa nasce com um, não muda ao longo da sua vida, você pode perder a digital, tá? Tem algumas situações que a pessoa perde a digital. Algumas doenças, queimadura, coisa assim, mas em princípio nunca muda na sua vida toda e é único para cada pessoa. Então, o que o TSE faz? Ele faz esse batimento digital. Quando fizeram isso, teve mais de 50 mil pessoas, 50 mil títulos de eleitor que foram cancelados ou botados em situação irregular. Por quê? Porque era o mesmo digital. O cara estava lá, o cara comprou o documento, cadastrou com a digital para votar no lugar da pessoa e usou a mesma digital para essas pessoas. Olha que absurdo, né? Isso sim é um golpe, isso sim é algo. E o TSE fez lá, corrigiu o problema. Não tem mais.
com a digital. Então, se a digital não estiver funcionando no dia da votação, aí é um problema. Por quê? Porque podem haver casos desse tipo. Isso é 50 mil votos é suficiente para mudar uma eleição para presidente? Não, não é suficiente. Isso aí é usado para eleição de prefeito, para eleição de vereador, mas, meu amigo, na presidente também não é nada, 50 mil votos é um bocado de voto, né? Então, é aquele negócio. Esse teste vai ser feito lá com a digital pelas Forças Armadas, vai ser um dos testes que vão ser feitos, né? Bom, e agora, o que está acontecendo, né? Como eu falei, a esquerda que reclamou, a esquerda está preocupada com esse negócio, a esquerda quer que os bolsonaristas continuem falando de fraude, continuem falando, vai ter fraude, não sei o que lá, porque isso é bom para a esquerda, isso tira voto do Bolsonaro. Então querem que o pessoal continue falando disso. E aí reclamou justamente que o TSE teria tirado fora os fiscais de eleições e negociado direto com os militares a portas fechadas e coisa e tal. Esses testes aqui, ó, tanto o teste da totalização, né, da conferência dos boletins de urna, quanto o teste da digital que vai ser feito também. E o pessoal não gostou e coisa e tal. Eu não acredito que seja porque eles fazem essas fraudes. O mais provável é que realmente eles estão preocupados com isso. Por quê? Porque isso aqui tranquiliza o eleitor do Bolsonaro de que não vai ter fraude. Isso faz com que ele vá votar. Muita gente mesmo vai deixar de votar no Bolsonaro porque acha que está tendo fraude. Então para que eu vou votar se vai ter fraude? Não vale a pena perder meu tempo ir lá na zona eleitoral votar se vai ter fraude. Então esse é o grande problema, por isso que eu falo, não fale sobre fraude. No meu canal eu bloqueio a pessoa nunca mais comenta no meu canal. Se eu ver um comentário aqui embaixo, não, mas eu acho que você é muito inocente e vai ter fraude. Cara, eu trabalhei a minha vida inteira com segurança da informação, com sistemas desse tipo. Não, eu tô te dizendo, acredite em mim, se tem alguém inocente aqui nessa relação nossa, é você. Então, não interessa, mas mesmo que você ache que eu sou inocente, é seu direito. Você pode achar que eu estou errado, não tem problema nenhum. Só não pode comentar no meu vídeo, porque se comentar no meu vídeo vai ser o último comentário seu no meu canal. Então, tomem cuidado com isso. E por quê? Porque é o que eu estou falando, mesmo que tenha fraude, mesmo que tenha alguma coisa, falar sobre isso agora é ruim. Falar sobre isso agora tira voto do Bolsonaro, dá voto para o Lula. Porque as pessoas pensam, se vai ter fraude, para que eu vou votar? E o pessoal do Centrão, o pessoal indeciso ali, fica nessa de, não, se o bolsonarista é muito radical, com fraude, não sei o que lá, eu não acredito nisso, então pronto, vou deixar para lá, né? Enfim, é esse o problema. Mas tem duas coisas que eu quero aproveitar esse vídeo aqui e falar com vocês. Olha só. Primeira coisa, vocês sabiam que existe um negócio chamado registro digital de voto? Porque uma das perguntas que o pessoal fez, que foi bloqueado, quem perguntou isso já não pode mais comentar no meu vídeo de ontem. Mas uma das perguntas que o pessoal fez foi, como é que eu posso saber se o meu voto foi contado na urna sem o voto impresso? Simples, você vai consultar o registro digital de voto. Eu vou explicar para você o que é o RDV. Pouca gente sabe que isso existe. De fato, o RDV só é acessível para partidos. Isso era até a última eleição. Nessa eleição, o TSE prometeu liberar o acesso do RDV para qualquer pessoa. Tomara que sim. Eu imagino, ainda não tem aqui nessa interface, mas eu imagino que o TSE, já que ele prometeu liberar o RDV, vai ter o RDV aqui. E o que é o RDV? É a lista de cada voto que teve naquela urna. Repara, o boletim de urna é isso aqui, ó, ele diz quantos votos teve cada pessoa. Mas o RDV é diferente, ele vai dizer, olha, teve um voto aqui que foi no candidato estadual tal, no candidato federal tal, no senador tal, no governador tal e no presidente tal. Foi aquelas 5 escolhas do mesmo eleitor. O eleitor fez aquele voto com as 5 escolhas ali. Então vai ter uma lista aqui, ó. Tá vendo? É o que ele está explicando aqui, ó. Teve um voto que o cargo 1, deputado estadual, por exemplo, foi no candidato F, o cargo 2 foi no candidato B, o cargo 3 foi no candidato C, e aí o cara votou nulo para governador e nulo para presidente, ou em branco para presidente. Entendeu? Vai ter cada voto, uma tabelinha com cada voto aqui. Aí você sabe em quem você votou, não sabe? Você votou no candidato a deputado estadual fulano de tal, você votou no candidato a deputado federal fulano de tal, você votou no senador Beltrano, no governador Beltrano e no presidente Bolsonaro. Pronto, você sabe qual é o seu voto. Você pode procurar na tabela lá, você vai ver o seu voto direitinho. Não vai estar ligado ao seu nome, evidentemente, porque tem o segredo do voto, mas você vai ver o seu voto inteirinho ali.
qual é a chance de outra pessoa na mesma zona eleitoral sua votar no mesmo candidato estadual, no mesmo candidato federal, no mesmo senador, no mesmo governador e no mesmo presidente, e o seu voto ser alterado e o dela não? Né, porque que sentido faria isso? Né? Ou seja, se você acha um voto ali igualzinho ao seu, quer dizer que o seu voto foi contado, o seu voto está ali. E como é que você sabe que o seu voto foi contado? Simples, você pega o boletim, a tabela de RDV da sua sessão, faz a soma de cada candidato em cada voto, e aí tem que dar exatamente a mesma coisa que o boletim de urna, né? Tem que ter 5 votos aqui na Rosa Fernandes. Esse caso aqui é da última eleição, tá, gente? Eu estou mostrando como exemplo aqui. Tem que ter 8 votos na tia Célia, tem que ter 1 voto no delegado Rafael Bacia, e por aí vai. Você consegue, a partir do RDV, reconstruir o boletim de urna. Dá para ver direitinho ali. E você sabe que o seu voto foi computado, porque o seu voto está escrito lá no registro de voto no RDV da urna. Então, pronto, você tem como saber que o seu voto foi contado na eleição. Sim, existe o RDV. E segundo a promessa do TSE, isso vai ser público nesta eleição, tá? Só tem uns detalhes aqui, alguns dados que eles ocultam por questão de para garantir o sigilo do voto. Então, dá depois uma olhada nesse tópico aqui do TSE que facilita você entender o que é o RDV. Eu vou deixar o link aqui, né? Então, sim, tem como você saber se o seu voto foi computado na urna, tem como você saber que o resultado da urna foi totalizado no TSE, e tem como saber que a totalização do TSE é verdadeira, porque é só somar todos os boletins de urna. É perfeita a segurança da eleição brasileira? Não. Pode melhorar? Pode. Existe risco de haver alguma invasão, algum problema? Sim, existe risco. Não existe risco zero. Em tudo na vida existe risco. Então não tem risco zero nisso, mas é muito pequena. O sistema é bem feito. Muita gente trabalhou durante muito tempo para pensar um sistema que tivesse uma contabilidade razoável, sem permitir venda de votos, sem permitir que o voto perca o sigilo, né?